Olá, coquezinhos! Tudo bom? Hoje eu resolvi fazer um vídeo bônus. A gente vai falar de algo um pouquinho diferente. Normalmente nós tratamos sobre temas, possíveis temáticas de redação e afins. E hoje nós vamos falar sobre um pouco de dicas. Como você começa a sua redação. Sabe quando você abre a prova, olha o tema e bate aquele desespero? Não importa se o tema é fácil, se o tema é difícil, fica aquela sensação de, meu Deus, e agora? Por onde eu começo? A ideia hoje é que a gente possa desmistificar um pouco essa questão. Que eu possa trazer para vocês alguns insights sobre possíveis estruturas de redação, como organizar os argumentos, o que colocar ou não, de que forma linkar esses argumentos para que a redação fique bastante coesa ao final. E eu espero que eu consiga ajudar vocês de alguma forma com isso. Porém, para eu não ficar aqui só falando, como sempre, eu pretendo fazer algo um pouquinho diferente. Eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês e por lá a gente vai seguindo, porque daí eu vou mostrando de que forma a gente pode talvez organizar a estrutura, o que colocar ou não, e aí a gente vai se entendendo, beleza? Bora pro PC? E aí, gente, já estou aqui prontinha para darmos continuidade. Para exemplificar um pouquinho melhor, eu vou trazer para vocês um dos temas que a gente abordou recentemente aqui no Quack. Inclusive, se você não viu o vídeo, corre lá para assistir, porque é um tema que gerou bastante problema para o povo, e até por isso que eu vou pegar ele. E então, a gente vai falar que, vamos supor que o tema da nossa redação seja atitudes cívicas e morais, formas de desenvolver um Brasil melhor no século XXI. Sabe, um daqueles temas que bate aquele desespero quando a gente vê? Não precisa se desesperar. Vamos supor que eu acabei de ler o tema e eu quero começar a escrever minha redação, não sei bem por onde começar, enfim. O que eu gosto de fazer é pega lá a tua folhinha de rascunho e divide ela, coloca lá num cantinho, só para você colocar rapidamente tudo que você lembrar sobre o tema. Sei lá, sobre algo cívico, o que te lembra? Ah, sei lá, não precisa se preocupar em outra pessoa entender, tem que ser algo para você lembrar e para você entender. Só se certifique que depois que você colocou ali, a hora que você olhar ali aquilo rapidinho, você vai lembrar. E não precisa ficar lembrando pro resto da vida, é só até você escrever redação. Então, isso me lembra nacionalismo. Me lembra o que mais? Poxa, me lembra também... nacionalismo me lembra governo militar. Tipo, pra mim eu coloquei só assim, abreviado, para dar um exemplo, já foi o suficiente para eu lembrar na hora que eu for escrever. Se você preferir escrever inteiro, escreve. Mas lembra que você tem teu tempo da prova também. Então o ideal é colocar o mais abreviado, só o suficiente para você lembrar. Governo militar também me lembra hino, me lembra, não sei, bandeira. O que mais que me lembra? Pode me lembrar ditadura, por que não, né? Ditadura me lembra Coreia do Norte. Tipo, só Coreia eu já vou saber. No meu caso, por exemplo, se eu ler só Coreia e ditadura, eu já vou saber de qual das Coreias que eu tô falando. Me lembra também um livro que eu tô lendo, A Fábula das Abelhas, por exemplo. Nem vou colocar o das aqui, só pra gente fazer rapidinho mesmo. Me lembra também agora a Semana do Brasil, que o governo está promovendo. E basicamente vamos supor que essas são as coisas que eu lembro. Com isso eu já consigo escrever uma redação, correto? Bom, vamos ver, vamos matar a prova. Tendo essa lista, coloca tudo que você lembrar, tudo que vier na tua cabeça rapidamente, só coloca ali, vai colocando, vai listando mesmo rapidamente, só para você ter em algum lugar de uma forma um pouquinho mais visual. Com isso, você pode partir para a tua estrutura de redação. Eu recomendo sempre que, se você não segue nenhuma estrutura de redação, tenha alguma que você goste, algum modelo que você acha que vale a pena seguir. Porque isso facilita muito. Se você já tem um modelinho de, eu já sei que eu vou colocar mais ou menos no primeiro, no segundo, no terceiro parágrafo, se eu vou fazer 4 ou 5 parágrafos, são um tipo de coisa que não vale a pena você perder tempo pensando na hora da prova. Se você já souber, por exemplo, para mim, funciona um modelo que é com 4 parágrafos, que eu vou até mostrar aqui para vocês mais ou menos. Assim, é o que funciona para mim. Tem gente que escreve redações e coloca 2 teses e faz muito bem, e daí em cada parágrafo explica alguma das teses. Existem vários modelos, mas para mim o que funciona é o seguinte: ele é dividido em 4 parágrafos,
Deixa eu dividir aqui. Segundo, terceiro e quarto parágrafo. Isso vocês também façam essa divisão na hora de fazer a prova. Aqui eu vou colocar só rapidinho o que é cada um dos parágrafos para vocês terem aí fácil também, se vocês estiverem assistindo. Mas no dia da prova, se você já souber o que vai em cada parágrafo, nem se preocupe em colocar isso também. Mas, por exemplo, o meu primeiro parágrafo é o problema mais a tese. Isso é o que precisa conter nele. Nesse modelo que eu sigo também, deixa eu só... Toque, né, gente? Desculpem. No segundo parágrafo, eu coloco as causas do problema. No terceiro parágrafo, eu coloco... Nossa, desculpa, gente, ficou muito feio esse quadrado. Vou ter que arrumar. Opa! No terceiro parágrafo, eu coloco as consequências e também os exemplos. Opa, cadê meu S aqui? E no quarto parágrafo, eu coloco a solução. Isso no caso de Enem. Para concurso, não necessariamente você precisa colocar a solução. Isso vale a pena ficar de olho no edital da prova. E, assim, estejam preparados também, se você for fazer concurso, para não necessariamente ter que escrever sempre uma conclusão que traga uma solução para um problema. Porque pode ser que você esteja discutindo sobre alguma outra coisa e talvez a solução não se adeque. Aí, nesse caso, o quarto parágrafo pode ser, por exemplo, um fechamento, retomando algo que foi dito nos outros parágrafos, enfim, daí vai de cada um testar um pouquinho também o que funciona para você. Mas, continuando, agora que eu já tenho a minha divisão dos parágrafos, tudo que eu lembro sobre o tema, pelo menos o que eu lembrei ali rapidamente no calor da prova, né, naquele desespero de eu não sei nada sobre o tema, mas, poxa, olha quanta coisa eu lembrei. Esse exercício é interessante de forçar para lembrar bastante coisas, porque vocês vão ver que vocês sempre lembram alguma coisa que tem qualquer coisa a ver, sabe? Força mesmo. No início, forcem, mas depois vai saindo mais naturalmente. Mas tendo isso listado, vamos supor que, poxa, eu primeiro vou ter que definir qual que vai ser a minha tese, né? Poxa, esse tema, que é atitudes cívicas e morais, formas de desenvolver um Brasil melhor, a minha tese poderia ser, por exemplo, que falta patriotismo. Então isso, com certeza, vai ter que estar de alguma forma bem clara no meu primeiro parágrafo. Além disso, poxa, falta de patriotismo, eu posso já falar direto de governo militar, porque é fácil. E também, sei lá, se sobrar espaço, eu posso falar sobre outras ditaduras, como, por exemplo, a da Coreia do Norte que tá ali, por que não? Se tá ali, porque eu lembro de alguma coisa, né, gente? Então, aqui eu já defini mais ou menos o que eu vou colocar no meu primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, eu posso, por exemplo, dizer que alguma das causas deste problema é o, não sei, enaltecimento de outros países. Seria quase uma xenofobia contra o próprio país, né? Que errado isso, bem estranho, enfim, ignorem, só vai. Outra causa poderia ser também pouco estímulo à cultura, por que não? E não sei, nessa questão de cultura, talvez eu pudesse falar até de algo que eu não lembrei aqui, já no início. Eu poderia falar, talvez, sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, por que não? Estão vendo que aqui eu só coloquei Semana Arte Moderna? Não coloquei 1922, não coloquei, será, por exemplo, que eu lembro que tinha o Mário de Andrade, a Anita Malfatti, várias outras pessoas? Porque isso são coisas que eu já sei. A hora que eu ler Semana da Arte Moderna, eu provavelmente já vou lembrar mais ou menos do que eu posso citar. Se você achar, poxa, eu não estou bem seguro do que eu posso citar, coloca aqui também, poxa, sei lá, vou citar o Mário de Andrade. Mário Andrade. Se isso vai te dar mais segurança na hora que você for escrever, coloca.
Isso é questão de treino, de você se adaptar a entender o que você sabe sobre o problema. Consequências e exemplos. O que seria uma consequência dessa falta de patriotismo, desse enaltecimento de outros países, desse pouco estímulo à cultura? Pode ser que talvez falte algum senso de pertencimento à população, que a gente não se sinta tão brasileiro? Pode ser. Vamos lá, falta pertencimento. Um exemplo disso, poxa, o que será que poderia ser um exemplo dessa nossa falta de pertencimento? Talvez pichadores, por que não? Os pichadores. Por que os pichadores? Poxa, porque talvez na minha cabeça, a pessoa que picha, ela pode estar pichando porque ela não valoriza aquilo que é do país dela. Talvez se ela gostasse tanto da cidade dela, que ela quisesse cuidar, não haveria tanta pichação. Tá, pode ser. Por que não? E daí nessa questão de pichadores, talvez eu possa falar já da Fábula das Abelhas, porque é um livro que discute um pouco sobre a moral. Até no nosso vídeo explicando sobre a questão das atitudes cívicas, eu falo um pouquinho mais sobre esse livro. Mas rapidamente é só um autor que ele faz uma crítica bem extensa assim, com relação à moral, enfim. E então aqui eu vou falar sobre a Fábula das Abelhas, sobre os pichadores, que é um exemplo dessa falta de pertencimento. E com isso eu já tenho também as consequências e os exemplos. E poxa, qual que vai ser a minha solução? Olha tudo que você já colocou. Se você falou que falta estímulo à cultura lá no segundo parágrafo, nas causas, por que não pode a sua solução, por exemplo, ser algo que promova mais estímulo à cultura? Estímulo. Pode ser, sei lá, palestras, arte, escolas. Talvez você possa até aprofundar algo em cima disso. Não sei, literatura também. Opa, errei aqui. Deu ruim. Talvez você possa também voltar aqui e citar a importância também de algo que era feito no governo militar, que foi algo que você já citou lá no primeiro parágrafo. Você pode retomar que conforme já era feito no governo militar, talvez a gente possa voltar a cantar o hino, se você julgar que isso pode ser interessante, ou até a questão de achar a bandeira, esse tipo de coisa. Vocês conseguem perceber como dessa forma vai ficando mais fluido a questão de você escrever redação? A hora que você tem isso aqui, você já tem a tua redação praticamente pronta. É só a questão de você saber depois ir lendo o que está aqui e colocar na tua redação de forma estruturada. Pode ser até na ordem que tiver aqui. Bom, gente, para tentar concluir agora, eu vou tentar montar mais ou menos de cabeça. Não garanto que vai sair algo legal, porque eu vou ser bem sincera que eu escrevo muito melhor do que eu falo, e eu não escrevi um rascunho dessa redação. Mas eu vou tentar montar mais ou menos de cabeça como seria mais ou menos uma redação a partir desse modelo que a gente montou. Bora lá? Orgulho, Pátria, Brasil. Desde 1964, governo militar, já havia um enaltecimento da nossa pátria. Porém, com o tempo isso foi se perdendo. E hoje, o que nós vemos é que há uma falta extrema de nacionalismo. Ponto. Segundo parágrafo. Devido ao enaltecimento de vários outros países, como por exemplo acontece na música, em que é possível perceber muitos estrangeirismos, há uma falta de estímulo à cultura nacional. Hoje, o Brasil é um país que enaltece muito o que vem de fora e pouco se fala sobre o que acontece aqui dentro. Seria até mesmo uma forma de xenofobia contra nós mesmos. Não usem nós. Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, na Semana da Arte Moderna de 1922, quando vários artistas como Mário de Andrade, Anita Malfatti e muitos outros expuseram através de sua arte o orgulho de fazer parte da nação, hoje parece que isso se perdeu de alguma forma. Terceiro parágrafo. Por conta desses acontecimentos, há um senso de falta de pertencimento hoje no Brasil. Como, por exemplo, acontece com os pichadores.
Muito do que acontece hoje, que nós vemos quando a nossa cidade, por exemplo, recebe pichações, ocorre porque as pessoas elas acabam não tendo o orgulho de fazer parte de uma cidade, de fazer parte dessa nossa sociedade como um todo. Se os responsáveis pelas pichações hoje tivessem maior vontade de estar onde estão, gostassem mais de suas cidades, provavelmente veríamos muito menos gente depredando os nossos meios culturais. E não só eles, mas também as nossas casas e a nossa cidade como um todo. Isso é também um problema moral, como, por exemplo, expõe o autor do livro A Fábula das Abelhas. Bernard Mandeville faz uma crítica muito intensa sobre o quanto a nossa sociedade ela precisa dos vícios. Porque, de alguma forma, sem a ambição, nenhuma cidade seria construída. Entretanto, será que estamos sabendo usar a ambição e o orgulho do nosso povo de forma a construir algo melhor para nós mesmos? Quarto parágrafo. A fim de resolver a problemática, é possível que a gente adote muitas medidas, como, por exemplo, o aumento nas palestras, no estímulo à arte, mais trabalhos nas escolas e até mesmo a literatura, a fim de que a nossa cultura volte a ser valorizada. Além disso, uma solução seria também que a gente possa voltar a enaltecer o nosso país, através de atitudes até simples, como o cantar o hino e hastear a bandeira. Afinal, o povo que gosta do país carrega o orgulho no peito. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, se inscreve, curte, manda para os amigos. Se ficou com dúvida, comenta. Se gostou, também comenta. Se não gostou, também comenta para a gente saber por que não está gostando. E espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que a gente tem trazido, tá bom? E já sabe, né? Ajudando o canal, você está ajudando o Quack, que é um programa de redação totalmente voluntário, em que os alunos aprendem escrevendo e corrigindo redações. Se você também está afim de saber um pouquinho mais sobre o que é o Quack, de participar, enfim, comenta aí que eu vou estar respondendo, beleza? Obrigada!